Antes, meu boa noite para Thaís Arbex lá em Brasília. Oi, Thaís. Raquel Landim ao meu lado, Caio Junqueira também. Boa noite a todos. Vamos aos fatos de hoje que ganharam tanto destaque. A primeira passagem de Lula por Brasília, desde que ganhou a eleição, quis, ou pelo menos estava assim bem patente isso, né, nas imagens sobretudo, que a classe política, como, digamos, agente institucional nas relações, voltou ao seu papel central. A reportagem é de Adriana de Luca. O presidente eleito passou por uma verdadeira maratona institucional. Naquele que talvez foi o encontro mais carregado de simbolismo, Lula se encontrou com o presidente da Câmara e ainda aliado de Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira. Na conversa, Lula garantiu que não vai interferir na disputa pelo comando da Câmara, onde Lira busca a reeleição. E ouviu do parlamentar a promessa de colaboração com as propostas do novo governo. O petista também esteve com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No final da tarde, Lula se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio, o tempo é de governar. O giro de Lula por Brasília, marcando o início do governo de transição, tem um propósito: mostrar ao Brasil que a crise institucional que acometeu grande parte do governo Bolsonaro acabou e que o petista trabalha para melhorar a relação do executivo com os demais poderes da República. Até por isso, nenhum assunto pendente, como nomes de ministeriáveis, foi tratado. A mensagem a ser passada era uma só: Lula dialogando com a política. A visita de Lula hoje é exatamente para dizer que a harmonia entre os poderes vai ser restabelecida, a independência dos poderes vai ser respeitada e que a relação entre os poderes será republicana, que é o que se espera de uma democracia. O apoio no legislativo é essencial para que Lula supere um dos primeiros desafios de sua gestão, que ainda nem começou: a aprovação de uma PEC que abre espaço no orçamento para a acomodação de promessas de campanha, como a manutenção do valor do Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo. Então os arranjos têm que ser feitos com este Congresso, que vai sair com este orçamento que não foi feito pelo governo Lula, mas para dar conta de medidas urgentes que precisam estar em prática em janeiro, quando o governo assumir. Thaís, a gente viu Lula dizendo que todos queriam ouvir, mas será que ele ouviu o que ele queria ouvir? William, pelos relatos que a gente tem das conversas, principalmente ali na casa do Arthur Lira, do presidente da Câmara, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me parece que sim, que ouviu o que queria ouvir. Principalmente no que diz respeito a essa proposta de emenda à Constituição para abrir o espaço no orçamento. Ele saiu, e todas as pessoas que saíram dessas conversas tiveram a impressão que foi se criado ali um ambiente para aprovar a proposta e também, mais especificamente ali em Rodrigo Pacheco, em determinado momento Lula teve uma conversa a sós com ele numa sala reservada, em que se falou especialmente da disputa pela presidência do Senado. Então, falou o que eles queriam ouvir e teve como retribuição aquilo que Lula quer ouvir, que é a garantia que essa proposta vai ser levada adiante. Como é que fica a questão do poder legislativo ter assumido essas prerrogativas às custas do executivo? A expressão maior é, evidentemente, aquilo que ficou carimbado como orçamento secreto. Bom, muito simbólico que o primeiro encontro do dia seja com o Arthur Lira, o líder do PT na Câmara. Logo que acabou a conversa, me disse que o Arthur prometeu a governabilidade para ele, mas como não tem almoço grátis em Brasília, nem na vida,
o Lula disse que não interferiria na sucessão da Câmara. Ali, na prática, eu leio como o primeiro grande acordo político que o Lula faz enquanto presidente eleito. O primeiro encontro, não à toa de manhã, ele não vai na Rosa Weber primeiro, vai por último. Aliás, no Alexandre por último. Essa simbologia é muito importante dessa cronologia, porque o encontro mais importante dele hoje foi com o Arthur Lira. Porque o Rodrigo Pacheco está jogando em casa. É o grupo político que apoiou ele na eleição em Minas e ajudou ele a ganhar em Minas Gerais. Agora, eu não sei, deve ser a pergunta que você tem na cabeça também. Eu fiquei na hora quando ele falou isso. Ótimo. Ele dizer que não vai interferir na eleição do presidente da Câmara. Isso é factível para o presidente da República? Pode ele ficar de braços cruzados esperando quem vai vir? Sabe algo interessante que a gente vai analisar durante todo o governo Lula, foram os erros que o PT cometeu no passado, como que ele vai projetar isso para o governo Lula 3. No aspecto econômico temos dúvidas, né? Vocês colocam bastante, mas estamos falando de política hoje. O Lula cita na entrevista o caso Severino Cavalcante, quando eles bancaram a candidatura do Aldo Rebelo e acordaram com o Severino Cavalcante eleito, e principalmente o Eduardo Cunha. O Lula só está indo pedir bênção ali para o Arthur Lira porque ele teme um Eduardo Cunha criado novamente, né? É mais um receio da derrota, é mais um reconhecimento da força política do Arthur Lira e da dificuldade de tirar o Arthur Lira e o orçamento secreto, do que um reconhecimento desse poder que o Congresso obteve às custas do Executivo. Começa o périplo dele para o Brasília pelo Arthur Lira, justamente, a meu ver, simbolicamente, em razão dessa constatação do Lula. O reconhecimento que você constata significa um presidente, chefe do Executivo, que admite começar a governar com menos poderes. Sim, certo. Mas é um dado da realidade, né? Que ele, esperto que é, né? Um dos principais políticos, talvez o principal dos últimos 50 anos, na política brasileira, consegue notar isso facilmente, né? Raquel, o que você viu ali acertado do ponto de vista do espaço necessário para pagar os R$600? William, como o Caio e a Thaís descreveram, a construção política ela está sendo feita, né? Não acho que vai ser fácil aprovar essa PEC, mas também não vejo tantas pedras no caminho conforme Arthur Lira for sendo garantido na sua posição desse chefe do Legislativo. O que eu vejo de mais problemático é a discussão de fundo sobre o que tudo isso está representando. Ainda não está claro para nós, nós falamos bastante disso aqui ontem, o que o Lula e o PT está fazendo com esse programa de transferência de renda. Se a hora que apresentar a PEC, nós vamos saber se está retirando ele totalmente das regras fiscais. Entre ontem e hoje, nas minhas conversas com os aliados de Lula, eles ponderavam o seguinte: olha, é um dado da realidade que o Auxílio Brasil, Bolsa Família, seja lá o que for, é de R$600. Ninguém mais conseguiu mexer nisso, Bolsonaro não conseguiu mexer nisso desde que foi dado o auxílio emergencial. Politicamente, a gente nunca vai conseguir recuar. Então, precisamos colocar isso na mesa e já garantir isso pelos próximos 4 anos. E é por isso que se falou, né, tá essa discussão. Então vai tirar permanentemente das regras fiscais, vai tirar só no ano que vem ou vai tirar pelos próximos 4 anos. Mas aí a discussão de fundo que precisa ser feita então, tudo bem, essa política de transferência de renda não se deve mexer, os pobres realmente precisam dela e politicamente ela é inviável. Mas por que você não vai mexer do lado da Receita? Se você já vai excluir o seu principal programa de transferência de renda, quer dizer que você abriu mão de achar esses recursos por meio de uma reforma tributária, uma reforma administrativa, por fim de desonerações para diferentes setores? Em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte: estão tentando resolver o problema de 4 anos numa PEC daqui 2 semanas. É o que está parecendo. Thaís, todo mundo sabe aí em Brasília como uma PEC começa e às vezes é muito difícil prever como é que ela chega depois de ser aprovada. Significa, na descrição que o Caio e você estavam fazendo das tratativas em torno do Arthur Lira, que ele vai ter uma voz decisiva na elaboração dessa PEC? Vai ter uma voz decisiva, assim como o Rodrigo Pacheco vai ter uma voz decisiva. Hoje, no encontro, Pacheco já apresentou, inclusive, o número da PEC que já está tramitando no Senado, na qual
esse novo texto vai ser apensado para quê? Para garantir uma tramitação mais célere e também essas conversas todas prévias, elas são a garantia de que esse texto não vai ser emendado, não vai ser transformado em um outro pacote. E aí só Arthur Lira e Rodrigo Pacheco conseguem garantir isso. Rodrigo Pacheco no Senado é um cenário mais tranquilo, a gente sabe, tem uma bancada mais expressiva ali que já está sinalizando total apoio. Senadores dizem que vai ser aprovada por unanimidade. O próprio relator do orçamento, Marcelo Castro, disse isso algumas vezes já. E aí, na Câmara especificamente, Arthur Lira é quem controla aquele time. É ele que consegue soltar ou não essa corda para saber se essa emenda vai sair do jeito que o governo eleito quer ou não. Então, essa conversa de hoje, e mais do que ser a primeira conversa de aspecto simbólico, como o Caio citou, o fato também de Arthur Lira estar ali sozinho, sem a sua tropa, também me pareceu bastante significativo. Então, Arthur Lira dando sinais ali, garantindo a governabilidade. E garantir a governabilidade neste momento é garantir que essa PEC passe e tramite do jeito que ela sair no primeiro dia. Deixa eu fazer uma provocação, vou fazer uma provocação bem humorada a vocês dois. Quando você afirma Arthur Lira garantindo governabilidade, ela está dizendo Lula e Arthur Lira vão ser sócios? Sim. Sim. Veja a questão para o Lula como é complicada, ser sócio do Arthur Lira. Todo presidente... Que medo dessa palavra, William. Não, foi uma provocação, para a gente raciocinar em cima dos fatos. Se é fato, como vocês descrevem, que o Arthur Lira está disposto a dar governabilidade, significa, de duas uma, ele concorda em perder parte do controle da tropa dele em favor do atual, quer dizer, presidente eleito, ter algum tipo de controle que o que está saindo tinha pouco em relação ao Congresso. Isto é ceder poder. Ninguém cede poder de graça. William, o risco que o Lula corre de enfrentar o Arthur Lira é muito maior do que essa concessão e essa sociedade em elaboração do Lula com o Arthur Lira. Pode dar um problema muito maior para o Lula se ele resolve tentar montar ali 257 deputados para derrotar o Arthur Lira. E tem na história do PT 2 derrotas fragorosas por conta de, eu não vou falar palavrão, mas por conta de, vamos dizer assim, um mapeamento errado do cenário político dentro da Câmara dos Deputados. E um péssimo cálculo político. Que foi no governo Lula 1 ou 2, eu não lembro, Severino, acho que foi 2005, e foi o da Dilma Rousseff, que saiu da cabeça do Mercadante, a ideia de enfrentar o Eduardo Cunha. E aí deu no que deu, o governo caiu. A chance, não tem como, para tirar poder do Arthur Lira, você tem que mexer numa estrutura orçamentária que já está mostrando toda a dificuldade dessa engrenagem. E não seria prioridade agora, você consegue, dentro de um acordo político, estabelecer os parâmetros e tocar a vida. Vamos dar um passo adiante na nossa conversa sobre política agora. Você ia observar alguma coisa, Raquel? Não. Ok. Então eu vou dar um passo adiante no sentido do outro fato que ganhou muito destaque hoje, que foi o relatório entregue pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral sobre urnas eletrônicas. O Ministério da Defesa afirma não ter encontrado indícios de fraudes nas eleições deste ano. Nós destacamos um trecho do relatório. Ele diz que, aspas, em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas resoluções do TSE e estruturadas no plano de trabalho da EFACEV, a fiscalização constatou que o teste de integridade sem biometria ocorreu em conformidade com o previsto, fecha aspas. O mesmo relatório diz ainda, abre aspas, quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre os boletins de urna impressos e os dados disponibilizados pelo TSE, fecha aspas. A montanha pariu um rato, Thaís. Apesar do comportamento do Ministério da Defesa ter causado algumas afirmações do tipo é ridículo fazer um papel desses, mas é o Ministério da Defesa
A diferenciação que o Caio fez ontem aqui me parece muito apropriada. O Ministério da Defesa é uma coisa, comandantes militares é outra, se bem como a Raquel também, com toda a propriedade, assinalou. Para o público isso daí não tem muita diferença. Mas do ponto de vista da política, sim, Thaís. A montanha pariu um rato. Não tinha fraude. Exato, e não só hoje, né, William? A montanha pariu um rato durante alguns meses, durante todo esse processo de questionamento do sistema eleitoral. E talvez por isso, essa reação do TSE de imediato, assunto encerrado, não temos mais o que falar sobre isso, e aí todo o simbolismo que envolve também esse giro de Lula, justamente estando no Judiciário e no TSE, quase que simultaneamente a divulgação desse relatório. Saiu pouco tempo depois que Lula deixou o encontro com Alexandre de Moraes. Então, o que a gente assistiu nos últimos tempos de tentativa de colocar em dúvida o sistema eleitoral foi completamente desfeito, embora Raquel, durante o Arena, fez pontuações bastante interessantes, porque lendo a primeira página se tem uma impressão, lendo as últimas tem outra, então ficou um relatório ali para todos os gostos. Agradou uma parte, desagradou outra parte, mas o mais interessante de tudo é que não se confirmou aquilo que Valdemar da Costa Neto anunciou ontem, que, a depender do relatório, o presidente Jair Bolsonaro questionaria o resultado das urnas. Me parece que não há questionamento, já são 10h13, faz um tempo já que... A noite ainda é apenas uma criança. Pode ser. Thaís, eu vou pegar esse lado ainda com o Caio, depois nós vamos voltar à questão do relacionamento do Lula com o STF, que por aí a gente pega a questão dos desequilíbrios entre os poderes, mas antes eu queria a sua avaliação, Caio, em relação ao que agora resta de ímpeto para Jair Bolsonaro seguir no que até aqui foi uma tática muito clara de contestação. Acho que o Valdemar ontem deu todas as pistas. A minha leitura do relatório é de que ela atende a todos os públicos, mas o relatório diz assim, só voltando, William, já te respondo. Com base no que o TSE nos forneceu, não foi possível constatar a segurança do sistema. Conformidade foi a palavra que a gente destacou. Isso, então ele não fala assim, não houve, ele diz... e principalmente a questão é do código-fonte, né? Dessa questão do código-fonte. E também ele fala comparação dos boletins de urna, ok, os testes de biometria eles dizem que poderiam ter sido mais amplos, né? Então esse é o relatório, a meu ver, claro, diz isso. Com base no que o TSE nos permitiu analisar, não foi possível constatar fraude. E a isso é possível alimentar tanto um lado quanto o outro, e deixa ali, tanto que as redes bolsonaristas estavam pegando nessa questão, principalmente do código-fonte. Para te responder, William, de fato, o relatório não é suficiente para vida séria. Para ele sair com o relatório na mão, dizendo, tá vendo? Olha aqui o que eu sempre disse. E a rigor, os comandantes de forças, os generais, ativa, o pessoal já tinha virado a página já desde domingo da eleição. Né? A gente já está discutindo quem vai ser o comandante do Exército. Se é o general Arruda, lá de Brasília, se é o comandante Tomás aqui do Comando Militar do Sudeste, isso aí já... Acho que para as forças da ativa, isso aqui é um material do Ministério da Defesa, essa diferenciação é muito importante. Porque na ativa, dentro dos quartéis, enquanto fora os bolsonaristas estão pedindo golpe, hoje eu fui na natação e passei ali por curiosidade em frente à Lesp para ver, porque a Assembleia Legislativa, curiosamente, onde a Gal Costa... Para quem não é de São Paulo, é o QG do Comando Militar do Sul. Onde a Gal Costa será velada na sexta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem uma avenida e tem o Comando Militar do Sudeste. Eu faço natação aqui na ponta. Curiosamente, como repórter, atravessei essa avenida. Você faz natação no Clube Militar? Tá. Eu atravessei a avenida e tinha os bolsonaristas rezando um terço com uma santa na entrada da porta do Comando Militar do Sudeste e mais à frente um comando, não comando militar, mas os bolsonaristas dizendo Forças Armadas, daí todo mundo dizia salvem o país. Ou seja, só que dentro dos quartéis a discussão, pelo que até onde eu sei, é quem vai comandar o Exército.
é se o comandante militar do Sudeste, que é o comandante Tomás, vai ser, que é um dos 3 na ordem de preferência. Então a página já virou para quem é da ativa. Só que o Paulo Sérgio, o ministro da Defesa, tinha que entregar isso aqui, porque disse que ia entregar, e entregou. Agora, o plano político do Jair Bolsonaro, me parece, sempre foi, e tendo o Valdemar à frente, que também é um político muito experimentado, pelo campo democrático. Isso aqui serve para alimentar 10, 15%, mas ele não tem outro caminho para o Bolsonaro. 10, 15% é muita gente. É bastante gente, sim. Então, Caio, eu acho importantíssimo isso que você colocou, porque se a gente tivesse as pessoas da ativa no meio, os generais da ativa no meio dessa narrativa, tínhamos um problemão, né? E não temos. Agora, é lamentável a posição do general Paulo Sérgio, porque assim, o que ele tinha se comprometido era fazer uma fiscalização das urnas. Ele podia ter atestado já logo na primeira página, né, o que aparece. Natália, acho que Natália, nossa editora-chefe, acho que a gente até tem esse trecho de novo, né? A Natália tinha pedido, olha lá, o item C. Em ambos os turnos não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no B1 do boletim de urna da sessão eleitoral e os quantitativos de votos constantes no boletim de urna disponibilizado no site do TSE. Isso aí é página 16. Assim, o que ele tinha que fazer, que era entregar a auditoria que ele disse que faria, isso aí poderia estar na página 1. E, ao contrário, ele faz um relatório distorcido, de propósito, aparecendo, né, diante desse relatório para agradar o chefe. Na nossa gíria jornalística, ele desprezou o lead e foi de cara na interpretação. Uma interpretação equivocada, né, Vac? Porque você pode, às vezes você quer fazer um texto mais floreado ali e começa pelo sabor do seu texto. Não é isso, ele torce a interpretação porque tudo pode acontecer. Eu posso ser atingida por um raio saindo daqui da CNN, certo? Então, o sistema pode ser frágil, né? O Caio... Enfim, a vida é assim, né? Tudo pode como não pode acontecer. Então, assim, o papel lamentável que ele demonstra nesse episódio ao fazer esse tipo de... ao dar margem para esse tipo de ilação para atender, tudo indica, uma demanda do presidente Jair Bolsonaro. Natália, nossa editora-chefe, acho que a gente tem mais um tempinho para voltar àquela questão do desequilíbrio. Ok. Thaís, vamos voltar um pouquinho na nossa conversa, não é muito nosso estilo, mas eu acho que faltou ali a gente apreciar a relação do Lula, do presidente eleito Lula, com o judiciário. Ela foi tudo ao longo desses 10 anos menos tranquila. A gente pode até lembrar um fato da história brasileira recente. Lula vai para a cadeia por uma decisão do STF, sai da cadeia e vira presidente ganhou a eleição. Não foi o STF que o fez presidente, mas sem o STF ele não teria concorrido nessa eleição. Esses bons modos sugerem que se apaziguou a questão grave do desequilíbrio de poderes na nossa República? William, pelo menos por enquanto, né? Para mim, a imagem mais emblemática é do momento, a gente transmitiu várias vezes durante a programação hoje, do momento que Lula chega à sala na presidência do Supremo Tribunal Federal e é recebido pelos 10 ministros. O único que não participou foi o ministro Luiz Roberto Barroso, por estar no Egito. E ali dá para ver uma recepção bastante cordial, com alguns ministros, inclusive, até um pouco calorosa. Então, me parece que essa relação com o Supremo Tribunal Federal, que sim, foi muito conflituosa, tiveram momentos muito difíceis, ela mudou. Mas ela não mudou apenas na via de Lula. Mudou também porque o próprio Supremo Tribunal Federal mudou, ou talvez tenha sido forçado a mudar durante esse processo todo, durante os últimos anos. A gente tinha um Supremo Tribunal Federal muito dividido, muito por conta da Lava Jato. A gente tinha o tradicional 6-5, o tradicional garantistas versus punitivistas. E aí, durante a história, eles foram mudando. A história é recente. E mais especificamente, durante o governo Jair Bolsonaro,
a gente já disse isso aqui muitas vezes, nunca antes um Supremo tão unido, tão falando a mesma língua, embora a gente saiba que cada gabinete é uma ilha, cada um dos 11 gabinetes é uma ilha, mas é um Supremo Tribunal Federal diferente do que a gente tinha, por exemplo, no final de 2018, quando Jair Bolsonaro venceu a eleição. Seja qual for o motivo, a gente teve um STF que legislou e tivemos um STF em vários momentos impondo, alguns dirão que bom que fizeram isso, não vou entrar no mérito aqui nesse momento, impondo severos limites à atuação do Executivo. Mudou? Acho que eu tenho refletido sobre isso e eu não tenho resposta. Okay. Me desculpe, porque a gente vai ver isso na prática do governo Lula. É importante lembrar que o Lula, em 2016, disse que o Supremo estava acovardado em razão das investigações contra ele. É importante dizer que o Supremo bancou a Lava Jato no começo, eu já falei isso outras vezes, mas o Supremo bancou Curitiba na, talvez, perseguição ao Lula ou na investigação toda contra o Lula, o que levou o Lula, quando teve a condução coercitiva em 2016, a dizer num grampo, né, para Dilma Rousseff, que o Supremo estava acovardado. Então isso é preciso dizer, e a gente não pode esquecer da forma como o Supremo operou e ajudou politicamente a queda da Dilma. Isso é uma história. E quando a Lava Jato começou a avançar para setores da direita, e talvez para o próprio judiciário, ele refluiu. Bom, daí Bolsonaro, o resto é história. A gente só vai saber na prática se essa pacificação... Eu conversei com 2 ministros do Supremo hoje, que disseram que a mensagem principal do Lula nessa reunião foi pacificação. Pacificação entre os poderes, pacificação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Mas só será possível ver na prática, porque quando o sujeito fica muito empoderado, que é o caso do Supremo, é difícil desempoderar. Né? O Caio e a Thaís estão tratando das questões pessoais, né? É evidente que tem uma distensão, porque você tinha o Bolsonaro chamando o Moraes de canalha. Agora, se a gente olhar um pouco para a questão de fundo, é papel institucional do Supremo fiscalizar, talvez seja a palavra, ou olhar as decisões que são tomadas pelo Executivo e pelo Legislativo. E quando ele faz isso na estrita função do judicial dele, perfeito. Só que no momento em que ele começa a tomar decisões políticas, e talvez o exemplo da Lava Jato tenha ali algumas meandros, e tem também outras decisões econômicas, enfim, tem todo um caldo aí. No momento em que ele começa a tomar decisões políticas, aí você começa a gerar os problemas. Só que como é que você resolve isso? Pela institucionalidade. Com as conversas entre os 2 poderes e, eventualmente, até o Legislativo aprovando projetos de lei que vão contra decisões que o Supremo acabou de tomar. Não, como dizia Bolsonaro, nomeando os meus ministros, aparelhando o Supremo. Essa relação não só pessoal, essa relação institucional, é essa que eu acho que é mais difícil de mudar, William. Mas só posso fazer um adendo? Bem rapidamente. O tempo está acabando, você consegue ser bem breve? Desculpe, bem breve, desculpe a falta de cortesia. Falar que, além da pacificação, Lula fez questão de dizer nesse encontro com os ministros que uma das prioridades é trabalhar para diminuir essa chamada judicialização da política, levar tudo para o Supremo Tribunal Federal. Que não cabe a ele também, cabe aos partidos, mais do que ao presidente. Sim, mas é por isso que ele falou isso. É o papel dos partidos reduzirem a judicialização. Eu não vejo por onde que o Lula conseguiria, a não ser via AGU, enquanto presidente eleito, e talvez a influência que ele tem no PT, de diminuir a judicialização. Mas se tem 30 partidos políticos com capacidade de acionar o Supremo, a aumentar ou diminuir a judicialização, vai caber a esses partidos, mais do que ao presidente eleito, na minha visão. Bom, tem coisas para falar, mas não dá mais tempo.